Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre Romanos e a justiça de Deus. É um estudo sistemático e doutrinário da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, na revista Lições da Palavra de Deus, comentada pelo ilustríssimo pastor Gilmar Vieira Chaves. E nesta semana nós estamos na lição de número 5, que tem por tema a santificação como fruto da justificação. O texto áureo está em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, nós até aqui já observamos todo o aparato doutrinário, todos os pontos relevantes acerca da doutrina da justificação pela fé, o modus operandi divino no que tange ao plano de salvação do homem. Nós já entendemos que a carta aos Romanos teve a sua importância muito grande para a vida daquela igreja que Paulo não conhecia pessoalmente e também não era conhecido deles pessoalmente, pelo menos até onde nós entendemos até aqui. Mas houve ali uma instrução doutrinária, uma instrução teológica, um ato de desfazer qualquer tipo de equívoco histórico ou teológico. Então Paulo ele escreve essa carta com o propósito de sistematizar a questão da fé, a questão da doutrina. É também falado no capítulo 1 citações com uma ideia, uma mentalidade tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus. Isso fica implícito no texto. E nós entendemos a importância social da Epístola aos Romanos. Nós entendemos também a questão histórica a partir da Reforma Protestante, a partir do momento que Martinho Lutero ele enxerga com os olhos espirituais a doutrina da justificação somente pela fé em Jesus Cristo, e isso traz o desencadear de um movimento da Reforma Protestante, que não foi um evento propriamente dito, mas foi um processo que já tinha começado décadas antes. E agora você observa um compêndio doutrinário valioso para a igreja. E a partir da Reforma Protestante, vocês já sabem que houve um desencadear social, educacional, religioso, eclesiástico, econômico, psicológico. Então houve uma abertura espetacular a partir da leitura de um texto simples, da Epístola aos Romanos. E a partir daí começou-se a propagação em massa das verdades do Evangelho. Nós glorificamos a Deus porque Deus está no controle da história e levanta quem Ele quer para ser o pregador, o missionário, o mestre, o desencadeador daquilo que hoje nós chamamos de profissão de fé, de regra, conduta, prática, por meio da liberdade que nós temos em ler, em interpretar as Escrituras Sagradas. Então nós chegamos na lição de número 5 para falar sobre um processo tão poderoso e valioso na vida do cristão, que é a santificação, que é, como diz o título, o fruto da justificação. É tão importante nós, professor, você que vai ministrar no domingo, ao ler toda a lição, seria importante você conceituar nas suas anotações algumas terminologias bíblicas, teológicas. Por exemplo, santificação. Conceitue santificação. Faça também lembrá-lo aos alunos o conceito bíblico-teológico da justificação. Faça também a conceituação do que é pecado, a partir da doutrina da martiologia, que é a doutrina do pecado. O que é pecado especificamente na Epístola aos Romanos, e vai abrindo leque. O que é pecado no temário paulino em geral, nas demais cartas, o que Paulo trata acerca do pecado. É bom fazer lembrar também a conceituação de graça,
né, o dom gratuito de Deus. Faça lembrar também a questão da justiça, a partir da justificação. Faça-os lembrar também, conceituando o que é salvação, que já foi tratado nas lições anteriores, mas enfatize também isto. Faça-os lembrar a importância da leitura e da interpretação correta da Epístola aos Romanos, que vai ser de grande valor para a sua aula e para a vida dos seus alunos e sua também. Tá certo? Então, conceituar terminologias que estão sendo discutidas na lição da semana é muito importante, que vai abrir a sua mente um leque extraordinário que vai levar você a um assunto espiritual de grande valor. Tá certo? Então vamos lá. O capítulo 6 da Epístola aos Romanos, você tem aí a sua Bíblia, que é o seu instrumento de aula, é a Bíblia, em primeiro lugar. O segundo instrumento de aula é a revista da lição. O terceiro, podemos também chamar o livro de apoio do trimestre. E depois os demais dicionários, que é muito importante, comentários bíblicos, né, de grande envergadura e de erudição também. Tá? Há muitas obras no mercado acerca da Epístola aos Romanos. Eu posso inclusive destacar alguns para vocês aqui. Por exemplo, eu gosto muito do livro A Carta de São Paulo aos Romanos, escrita por Scott. Eu também aprecio muito o Comentário de Romanos de Charles Stanley, também é muito, muito importante. Tem um comentário aqui de 2 volumes do Timothy Keller, Carta aos Romanos, primeiro volume até do capítulo 1 ao 7, depois do capítulo 8 ao 16. Se você, professor, leu todas as lições antes do trimestre começar, você vai reparar que a lição 5 e 6 elas são muito parecidas e não era para menos. Conforme alguns eruditos eles vão discutir, o capítulo 6 ele é uma sessão que se inicia no versículo 1 do capítulo 6 e termina no capítulo 8, versículo 39. Então, alguns eruditos vão pegar essa sessão como um assunto só. Então você pode reparar que alguns assuntos vão esbarrar na lição da próxima semana. Então é muito importante você ir conceituando de uma maneira, da maneira que você achar conveniente para a sua turma. Agora vamos ao capítulo 6. Com a Bíblia aberta, o que está escrito lá no primeiro versículo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo começa o capítulo 6 aqui na carta desfazendo equívocos teológicos. O papel do mestre, o papel do ensinador, o papel do professor da escola dominical é desfazer equívocos teológicos, por que não dizer também históricos, né? Se você é um bom pesquisador, você vai trazer à luz a realidade dos fatos, né? E a interpretação correta da Bíblia. Então ele está desfazendo, ele já começa o capítulo 6 desfazendo qualquer equívoco teológico que eles tinham entendido, que eles poderiam ter entendido de maneira errada. O capítulo 5, versículo 20, né? Você lembra que está escrito lá, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, no versículo 20 do capítulo anterior, ele traz à luz a energia, né? A abundância da graça, mas que ela não dava direito para permanecer no pecado. Não dava direito para que eles pensassem que quanto mais pecado, mais graça. Não é essa a mentalidade que o apóstolo Paulo vai querendo repassar. Ele desfaz, ele já lança o argumento, né? Ele já se antecipa no capítulo 6, para que não haja uma construção dessa mentalidade. E se ele detectasse, como ele está escrevendo, né? E se em algum momento fosse detectada uma construção de pensamento equivocado, o apóstolo Paulo já, nos primeiros versículos do capítulo 6, ele vai desfazendo qualquer equívoco. E, aliás, né, no mundo greco-romano, era muito comum a filosofia, era comum o ato de pensar, de raciocinar, de desenvolver e construir pensamentos, era comum naquele mundo filosófico, né? Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, né, na sua inteligência, na sua perspicácia, na sua espiritualidade, na sua maturidade, ele já vai desfazendo qualquer trama filosófica que queira
interpretar de forma errada o ensinamento dele. Né? Uma luz sobre isso também, lá no capítulo 3, do versículo 8, ele diz assim: e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? Olha um equívoco aí também. Façamos males para que venham bens? E ele encerra lá no versículo 8. A condenação desses é justa. Então, o apóstolo Paulo, o mestre, o doutor dos gentios, ele já vai desfazendo qualquer ensino que não condiz com aquilo que ele mesmo tinha falado. É tipo ele dizendo: olha, não interpretem errado o que eu estou falando. Não quero que vocês interpretem errado. Vocês vão pecar mais para que a graça aumente cada vez mais. E ele é enérgico. A Almeida Corrigida, ela traz o ponto de exclamação aqui, né? De modo nenhum. Então ele está sendo enérgico. É para chamar a atenção mesmo, para desfazer equívocos. Então, professor, você muitas vezes, ainda que a gente controle a nossa didática, a nossa homilética, a nossa emoção no ato da aula, haverá momentos em que você terá de ser enérgico para despertar a consciência, né, para a verdadeira doutrina, para aquilo que verdadeiramente rege a nossa conduta espiritual, ética e moral. Tá certo? Vamos prosseguindo. E ele vai desenvolvendo o assunto que já pula já para o tópico primeiro. Mortos para o mundo e vivos para Deus. Romanos capítulo 6, do 3 ao 11. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, né? Repare aí o pronome que ele se inclui. Fomos batizados, né? Em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse batismo na morte não é o batismo em águas, não é o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Esse batismo na morte é a morte de Jesus Cristo, né, que levou os nossos pecados. A morte de Jesus Cristo. Paulo usa essa figura de batismo para simbolizar ali. Ele usa a simbologia do batismo para trazer à luz essa questão de morte espiritual. Teologicamente, o que há no capítulo 6 nessa questão da morte, né, do batismo na sua morte, é chamado por Russell Champlin, Cláudio Honor de Andrade, de batismo espiritual. Tá? É o ato da morte de Jesus Cristo que levou os nossos pecados. Tá certo? Isso é muito importante que fique claro para que não haja confusão durante a ministração da sua aula. Tá? E diante disso, ele vai trazendo essa simbologia da morte pelo batismo, e não é uma mentalidade inventada pelo apóstolo Paulo, não. O próprio Jesus já comparava a morte dele como um batismo. Quer ver um exemplo? Vamos lá, em Lucas 12. Lucas capítulo 12. Você está com a sua Bíblia aí? A sua Bíblia é o seu instrumento de aula. É o principal instrumento da ministração. Lucas capítulo 12, versículo 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Então Jesus aqui, ele está dizendo que, ele está comparando, ele está chamando a morte dele de batismo. Tá? E essa morte, ela levou os nossos pecados. Essa morte de Jesus, a morte de Jesus, levou os nossos pecados. Tá certo? Então, na teologia, nós podemos interpretar que na morte de Jesus, nós morremos com ele, para que com ele também sejamos ressuscitados para uma nova vida. Tá ok? Então, esse é o significado do argumento do apóstolo Paulo. E também vai simbolizar a união do salvo com Cristo. Então, a partir do momento que você observa a morte como um elemento de separação, a ressurreição ela vai trazer a união com Cristo. E aqui no versículo 5 de Romanos, capítulo 6, está escrito assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, plantados juntamente com ele, está falando de união ali, né?
na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se você pegar, fazer um comparativo de 1 Coríntios capítulo 15, essa questão de semear também está ligada à morte. Você vai ver Paulo desenvolvendo aos Coríntios a doutrina maravilhosa da ressurreição, o que deixava os saduceus da época um pouco irritados, né, que eles não acreditavam nessa parte. Então, mortos para o mundo significa o batismo na morte de Cristo, a união do salvo com Cristo, a vida do salvo com Cristo. Aí começa a abrir o leque para a via moral e ética da rotina daquele novo crente. Tá certo? Então isso é muito importante, que Paulo também vai discorrer durante a sua prédica ali no capítulo 6. Aí chega no tópico 2, o momento de você conceituar, começar a conceituar e discutir, discorrer com seus alunos, com a sua turma, se você tem uma classe fechada, né? Se você está numa nave em classe única, você não vai instigar um debate. Mas numa sala fechada, na sala de aula, propriamente dita, da sua escola dominical, da sua classe, você vai instigar, sim, a um debate, a uma discussão, para trazer à luz o pensamento também, então, para capturar o pensamento dos seus alunos e trazer o pensamento dos seus alunos cativo, ok? Características da santificação do cristão. Características da santificação do cristão. Primeiro, nós precisamos entender, e o apóstolo Paulo discorreu isso não só aos Romanos, mas em outras epístolas também, que a santificação, ela é a vontade de Deus para o ser humano. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, para o crente, né? E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então isso é importante que fique claro também para você e para os seus alunos, que a santificação é a vontade de Deus para a nossa conduta ética moral, para a nossa conduta com Deus. Então, meu irmão, é muito importante você falar isso para os seus alunos, que a santificação é tanto posicional quanto processual. E no que tange a posicional, é porque a partir do momento que você é justificado pela fé, você tem paz com Deus, você é regenerado, você começa ali, você agora é santo em Cristo Jesus. Ali é a santificação posicional. Mas também, além da santificação posicional, há a santificação processual, que é o seu nascimento, que é o seu crescimento, que é o seu desenvolvimento, até chegar ao estado de glorificação eterna. Porque nós seremos semelhantes a Cristo. E assim como Ele é, nós o veremos. Então a glorificação é o estágio final da eternidade para o crente. Então hoje você é santo posicionalmente, porque você crê em Cristo, você é salvo em Cristo, e você também está em processo de santificação, porque você ainda não está livre da sua natureza humana, o teu corpo ainda não está glorificado, você todo dia faz morrer a sua natureza para que você continue vivendo no caminho da santificação diante de Deus. E é muito importante que as pessoas hoje perguntam, né? A santificação, o que é santificação? Será que a minha santidade está no corte do meu cabelo? Ou a santificação ela está comprometida pelo corte do meu cabelo? Será que a santificação está comprometida se eu violar alguma norma institucional, legalista, às vezes até dogmática ou estatutária? Meu irmão, entenda uma coisa. Santificação, vida em santidade, é aquilo que você faz em oposição ao pecado. Toda atitude de oposição ao pecado é parte do seu processo de santificação. Então, muitas vezes, isso não tem muito a ver com costumes e regras denominacionais instituídos pelo homem para ajudar o crente a se santificar. É a Bíblia que santifica. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora ao Pai pedindo pelos discípulos, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada, ela está no processo de santificação, ela é o desencadeador do processo de santificação
na nossa vida. Então não é nenhum estatuto, não é norma de nada, não é nada disso, tá? Então muitas vezes as pessoas se ataviam de uma forma, trajados de uma santidade que interiormente ele não tem. Parecia até os judeus de antigamente, os judeus do Antigo Testamento, que valorizavam o sinal exterior, que era a circuncisão, né? E desprezavam a circuncisão verdadeira. Qual é a circuncisão verdadeira? Que inclusive na teologia paulina você vai encontrar. A circuncisão verdadeira é aquela que é da alma, é aquela que é do coração, é a circuncisão do interior. Então isso é muito importante que fique claro, que a santificação ela começa do interior e reflete no exterior. A vida física, fisionômica, né, a fisionomia do crente salvo, né, do crente que é verdadeiramente santo, está buscando santidade, ele vai refletir o que há dentro dele, tá certo? Então isso é santificação. Conceitue, discuta, fale, troque experiências com seus alunos, que é muito importante. E a questão do pecado, no tópico 3, é interessante que o doutor Gilmar Vieira Chaves ele diz que o pecado destitui o homem da glória de Deus. A graça assemelha-o a Cristo. Isso é importante porque isso é um conceito amplamente bíblico, não só neotestamentário, mas completamente bíblico, de Gênesis a Apocalipse. A separação, a santidade, o processo de santificação é um processo de separação das coisas do mundo, dos desejos do mundo. É importante, professor, que você conceitue teologicamente a palavra mundo, né? Qual o significado da palavra mundo, principalmente no Novo Testamento? Os significados da palavra mundo e qual desses significados se aplicam na lição dessa semana. Então o pecado ele separa o homem de Deus, ele separa. Então é importante que haja uma busca pela santidade. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E hoje nós temos a possibilidade, pela graça de Deus, de nos aproximarmos dele, de nos achegarmos a ele, de estarmos mais perto dele. Aquele que crê que Deus existe precisa se aproximar de Deus. Isso é muito, muito glorioso. E louvado seja Deus por isso. Enquanto o pecado destitui o homem da glória, a graça assemelha-o a Cristo. A graça, já foi discutido nas lições anteriores, ela aproxima Deus do homem e o homem de Deus, para que haja comunhão, reconciliação, né? E uma vida debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Nós vamos falar disso na próxima lição. Tá? O pecado envergonha, a graça produz honra. Então você entende que o pecado ele não pode mais fazer parte da nossa vivência. Toda a nossa vida precisa refletir o caráter de Cristo. Toda a nossa vida, seja a nossa vida secular, no sentido de vida social, ela tem que refletir a santidade de Deus. Nossa vida familiar precisa refletir a santidade de Deus. Nossa vida ministerial, eclesiástica, precisa refletir a santidade de Deus. A nossa adoração, como diziam os salmistas, nós adoramos a Deus na beleza da santidade dele. Jailton, eu nunca entendi essa expressão beleza da santidade. Você pode usar poeticamente e o conhecimento de Deus como a beleza da santidade de Deus. A beleza da santidade de Deus é o conhecimento que nós temos e alcançamos dele, né? O que a Bíblia revela sobre Deus, aquela é a beleza da santidade. Se você fala dos atributos de Deus, Deus é santo porque é onipotente, onipotente porque é santo, santo porque é onisciente, onisciente porque é santo, onipresente porque é santo, santo porque é onipresente, justo porque é santo, santo porque é justo, né? Imutável porque é santo, santo porque é imutável. Todos os atributos de Deus giram em torno da santidade dele próprio. E essa é a beleza da santidade de Deus. Tá? Então deixe isso claro e fale para os seus alunos, estimule eles, estimule seus alunos, ore com os seus alunos, tire momentos com ele, faça relógios de oração na sua classe, instigue-os a estudar a palavra, a buscar a santidade de Deus pela Bíblia Sagrada e por uma vida devocional.
Então, que Deus abençoe a sua vida, você tenha uma boa aula, que você amplie seu conhecimento e a sua busca pelo Deus vivo e verdadeiro, justo e santo, que morreu pelos nossos pecados e está de braços abertos para salvar o homem, todo e qualquer homem que se chegar a Ele e confessar com a sua boca e crer com o coração. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, até a próxima.